A espera tá chegando ao fim, os hiperaprendizes estão cada vez mais próximos e eu vou te contar tudo o que a gente já sabe sobre a classe. Eu sou o Edu e esse é mais um vídeo de aprendiz. Finalmente, novas informações e características da classe foram liberadas pra gente. Pra quem não sabe, no dia 13 aconteceu um evento em São Paulo, no estúdio da Gravity, onde influenciadores e a mídia conseguiu testar as classes expandidas, entre elas o Hiperaprendiz, né? Eu infelizmente não consegui estar lá presencialmente, porém recebi os vídeos e os hacks dos brutos dos testes, e com isso eu consegui tirar várias dúvidas e tirar algumas conclusões a respeito da classe, né? E vou trazer um pouquinho do que eu entendi de como que tá a classe para vocês. De antemão, para se tornar um hiperaprendiz, você precisa estar no nível 200/70 para aí poder fazer a quest de mudança de classe. Mas como a gente ainda não tem as informações oficiais de como vai ser essa quest nos próximos dias, eu vou lançar um novo vídeo, e aí esse vídeo vai ser específico para essa mudança de classe. Tá? Mas aí vamos lá, o hiperaprendiz pode evoluir até o nível 250, depois de completar a quest, /50. Então nesse nível inicial são 250 níveis de base e 50 níveis de job. Ele possui 3 vertentes de build, a build física, com 2 possibilidades, e a build mágica, né? Na build física, contamos com a habilidade Golpe de Tir. O Golpe de Tir é uma habilidade física de alvo, que dá dano físico corpo a corpo no alvo e nos inimigos ao redor dele em células de 7x7. Além de dar dano, ela também empurra esses alvos. Temos também a habilidade Lâminas Devastadoras, que é uma habilidade de alvo único, que essa habilidade já crita e é influenciada pelo dano crítico e pela quantidade de poder, de pod. É uma habilidade spamável e tem um dano muito eficiente. O Choque Violento é uma habilidade de escudo, que considera o dano físico à distância e que acerta o alvo e os monstros em 7x7 ao redor dele. E aplica um debuff de redução de velocidade de movimento e aumenta o dano recebido. O Cortar em Espiral é uma habilidade física à distância de alvo único e que paralisa o alvo por 2 segundos. Ela tem uma variação de dano de acordo com o tamanho do alvo e para mim foi uma grata surpresa, né? Nos testes ela desempenhou muito bem, né? E aí eu não tinha essa visão da habilidade. Eu acho que ela chega como um combo pro Choque Violento para trazer mais dinamicidade ali e um combo de uma outra skill à distância pro Hiperaprendiz. Todas essas habilidades ativas do Hiperaprendiz, elas são afetadas pelo nível de poder que você tem e pelo nível da habilidade passiva da classe, né? No caso, a habilidade passiva da build física é o Físico Autodidata e ele adiciona dano por nível, então tipo, é meio que obrigatório você ter essa habilidade no nível 10. A ult física, no caso, é o Anjo da Prosperidade, que ele aumenta o dano de todas as habilidades, né? Ela tem um custo de 150p e esse aumento de dano varia para cada habilidade entre 50% até 100%. Dura 5 minutos e você praticamente não tem problemas em reativação, porque toda habilidade do Hiperaprendiz gera AP de alguma forma. Lembrando que o nome das habilidades citadas nesse vídeo eles podem mudar, visto que esses nomes são os nomes que estavam disponíveis pra gente no período dos testes. Então, não se sabe se esses são os nomes finais, então isso pode ser que mude lá na frente. Se vier a mudar, vocês vão se acostumando nos próximos vídeos, a gente vai falando os nomes corretos após o lançamento. E de considerações sobre a classe física, com os vídeos dos testes das classes, eu tinha de verdade uma dúvida sobre o saldo crítico do Hiperaprendiz para chegar no cap das lâminas, e sim, eu acho que é uma situação mais viável e mais fácil de chegar, principalmente com o combo da Fúria Interior, que já é uma habilidade disponível e aprendida pelo Super Aprendiz, e com equipamentos medianos ali ele já estava conseguindo mais de 100 de crítico, então provavelmente bater os 150 de crítico ali não vai ser tão difícil. E como eu já falei, a grata surpresa foi o Cortar em Espiral, que é uma habilidade incrível, eu gostei muito. Dá pra fazer combo com ela, tanto com o escudo quanto com o Golpe de Ti, né? E vai ser uma habilidade que vai implementar ali a jogabilidade, vai trazer mais possibilidades para o Hiperaprendiz físico. Na build mágica, contamos com a habilidade Chuva de Meteoritos. É uma habilidade de chão que joga meteoritos de forma aleatória numa área de 9x9, com dano mágico do tipo fogo em 5x5 ao redor do local onde esse meteorito caiu. Além disso, ela causa uma explosão
que tem chance de causar atordoamento. E o meteorito, nessa explosão, ele traz dano de propriedade de fogo também. E a área dessa explosão ela pode chegar até 9 por 9, dependendo do nível da habilidade. E a quantidade de meteoritos que caem varia de 3 a 6 meteoritos também, dependendo do nível da habilidade. Temos também a Tempestade de Júpiter, que aí já não é uma habilidade de chão, é uma habilidade de alvo, que causa dano mágico de vento no inimigo e nos alvos ao redor desse inimigo, chegando a um máximo de 9 células ao redor desse alvo. A Esquife Congelante, ela é uma habilidade de chão, que cria uma esfera de gelo que causa dano mágico de água nos monstros ao redor dessa esfera e ainda causa uma explosão a cada 0,3 segundos, causando mais dano de água e infligindo um debuff nos inimigos que estiverem nessa área da skill. O debuff que é infligido é o Frio Intenso, que reduz a resistência de água em 15%, e essa habilidade dá muito dano em uma sequência muito rápida. A Ira da Terra é uma habilidade de proteção, ela causa dano mágico de propriedade de terra e ela não tem um alvo de conjuração e nem o chão de conjuração, então você conjura ela e ela ativa ao redor do usuário, causando dano em um máximo de 9 por 9, 9 células ao redor do usuário e um dano de propriedade de terra. A Zona Gravitacional também é outra skill de proteção, ela também conjura uma habilidade ao redor do usuário. Nesse caso ela conjura um campo gravitacional em até 9x9, né, no mesmo jeito. Essa dimensão ela aumenta de acordo com o nível da habilidade. E esse campo gravitacional ele dá um hit inicial, no caso ele dá um dano inicial, e na sequência, a cada 0,5 segundos, ele causa mais dano de gravidade. Além disso, ele pode aplicar um debuff, que reduz a velocidade de movimento e aumenta o dano físico e mágico recebido pelos alvos na área. O Espectro Napalm é uma habilidade de alvo, né? Ela causa dano mágico fantasma no alvo e nos inimigos ao redor do alvo, em 5x5. E tem a chance de causar maldição. Nos testes, a gente teve os relatos de que, infelizmente, essa habilidade não estava sendo afetada pela habilidade telecinesia. Porém, isso é um bug e provavelmente essa habilidade já vai vir corrigida na implementação da classe. Todas as habilidades mágicas do Hiperaprendiz são afetadas pela quantidade de feitiço, de fei, né, do personagem e o nível da passiva, no caso o mágico autodidata. Então, novamente, é praticamente obrigatório ter a habilidade passiva no nível máximo, porque é um multiplicador para o dano da habilidade. A ult também, igual a ult da build física, ela adiciona dano nas habilidades e varia de acordo com a habilidade. O nome dela é Anjo da Libertação e aumenta de 70% a 100% o dano de algumas das habilidades mágicas, no caso. Ela consome também 150 de AP e dura 5 minutos. As considerações do Hiperaprendiz Mágico são que a gente tem muita possibilidade de criação de build. Cada habilidade tem uma mecânica de ação diferente e isso propicia muitas variações de moveset para a gente conseguir ali encaixar no nosso jogo. Então, tipo, a gente vai ter que testar, jogar, aprender a jogar com a classe e aí decidir qual que é a habilidade que combina mais com o teu estilo de jogabilidade e aí definir o que é melhor para você. E esse é um resumão do que eu consegui ver e consegui passar para vocês, do que eu consegui aprender com os vídeos e com os testes que foram feitos com o Hiperaprendiz, e estou muito ansioso, não vejo a hora de receber essa atualização. E dia 23 às 12 horas eu vou estar em live, né? A gente vai estar esperando a manutenção sair, se ela já não tiver saído, né? Pra gente já começar no primeiro segundo, já começar a fazer quest e já começar a upar, e aí a gente vai fazer uma live gigantesca, né? A super live. Então, dia 23 às 12 horas, né? A gente vai estar lá em live aqui no canal EduSA e nas outras redes para fazer essa introdução do Hiperaprendiz ao Ragnarok Latam. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o like, de compartilhar com seu amigo que gosta do Super Aprendiz e que está ansioso também pelo Hiperaprendiz. Eu sou o Edu novamente e minhas redes são @canal_EduSA, tanto no Instagram, TikTok e todas as outras redes. E é isso, tamo junto, sejam felizes e até a próxima.